Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dorival e nós estamos com mais uma aula da playlist de alimentos e alimentação dos animais domésticos. A abordagem aqui é a PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas. E o problema hoje vai falar sobre métodos de análise de alimentos. Vamos a ele? Você presta assistência técnica em uma propriedade que acabou de adquirir 12 toneladas de resíduo da agroindústria do suco de caju para adicionar à dieta de bovinos de corte confinados. A empresa que comercializa o resíduo informou que o teor de umidade é cerca de 50%. E na própria empresa, o resíduo é depositado em uma área aberta, não protegida das intempéries climáticas. Após envio da sua amostra ao laboratório, a composição informada pelo laboratório foi 52% de matéria seca, 4% de extrato etéreo, 2% de proteína bruta, 78% de FDN e 10% de matéria mineral. Com base nessa composição, como você recomenda o armazenamento na propriedade? Além disso, você acha que uma única amostragem é suficiente para determinar a composição do resíduo durante todo o período de uso? Então vamos lá. Nós temos 12 toneladas de resíduo. Ele vai ser adicionado na dieta de bovinos confinados e provavelmente durante todo o confinamento, por volta de 90 a 120 dias. A empresa alegou que o teor de umidade é por volta de 50% e está correto, né? Na análise laboratorial mostrou que era de 52% da matéria seca. Mas a análise laboratorial também nos mostrou que os teores de extrato etéreo, proteína bruta eram muito baixos, por volta de 4% de extrato etéreo e 2% de proteína bruta. Entretanto, chama a atenção os teores muito elevados da FDN, por volta de 78%. Pessoal, isso trata-se de um resíduo da agroindústria do suco. O que é que isso quer dizer? Que a maior parte de todo o açúcar do material foi retirado durante o processamento para a geração do suco. E possivelmente esse teor de 50 e de média de 48% de umidade, que é o inverso da matéria seca, que é 52, seja talvez até das chuvas que esse resíduo levou por estar armazenado em uma área não protegida. Mas nos chama a atenção o baixo teor de extrato etéreo, baixo teor de proteína bruta e o elevadíssimo teor de FDN. Então, como você recomenda o armazenamento desse resíduo? Bem, por se tratar de um resíduo que já chegou apresentando essa composição, a recomendação é que a gente siga como esse resíduo era armazenado no local de origem. Se ele era armazenado sem ser protegido das intempéries e já apresenta essa composição, esse resíduo também deve ser armazenado em um local similar, né, simulando o que já vinha sendo armazenado. E por que eu faço essa recomendação? E por que essa recomendação ela é importante, pessoal? Dado a composição química desse resíduo. Esse resíduo, se vocês observarem bem, é um resíduo que tem pouquíssima proteína, 2% de proteína bruta, possivelmente se tratar de um resíduo de caju, proteína bruta completamente condensada a essa fibra que é alta, né, 78% de FDN na matéria seca do material. Esses 4% de extrato etéreos podem ser muito bem uma cera que recobre também, ou suberina, também da fibra desse caju. E é um material que não tem nenhum componente passível de oxidação, componente na matéria seca passível de oxidação, porque a maior parte dele já não existe mais. Nós não temos carboidratos não fibrosos. E esse material, basicamente, ele vai servir como volumoso, como fonte de fibra na formulação para os bovinos. Não se espera que esse material seja uma fonte de proteína, uma fonte de gordura ou uma fonte de carboidratos solúveis. Se espera, talvez, que esse material entre na formulação como uma fonte de fibra, né, para garantir, talvez, mastigação ou permitir saúde ruminal desses animais aí com essa FDN. Né? A gente precisa só garantir a efetividade dessa FDN para ter certeza. Mas isso é um outro departamento, é um outro comentário. Então, no geral, é um material que não tem muita composição química, componentes voláteis que denotem da gente a atenção no armazenamento. Um outro ponto importante é a pergunta de se uma única amostragem ela é suficiente para determinar a composição do resíduo durante todo o período de uso. Então, o que é que a gente chama a atenção?
Naqueles materiais onde a gente tem uma grande quantidade de componentes da composição química que são historicamente componentes mais voláteis, como os carboidratos não fibrosos, né? E dentro deles os açúcares ou os amidos e proteína verdadeira, que dentro dele também proteína, que dentro dele pode ter a proteína verdadeira ou nitrogênio não proteico, que tem algum nível de volatilidade, né? Ou até mesmo extrato etéreo, que apresente aí uma composição em ácidos graxos poliinsaturados, chama a atenção da gente para que haja um cuidado específico no armazenamento. No caso específico aqui, o que nós temos é um material que provavelmente não vai haver uma variação muito ampla na composição química dele, já que é um material que já tem uma grande quantidade de FDN e uma baixa quantidade de nutrientes solúveis. Então, talvez uma única amostragem fosse suficiente para esse tipo de material, que é um material que a gente pode chamar de mais ou menos estável, um material que não apresenta um grande potencial de alteração. Por outro lado, a gente precisa chamar a atenção para que o material que apresenta esse teor de FDN é um material que pode ser colonizado ainda por fungos. Tá? Ele pode ser colonizado por fungos, pode gerar micotoxinas e pode ser uma fonte de contaminação na sua formulação. No geral, é importante acompanhar isso, a natureza físico-química do subproduto. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham algum comentário para fazer, por favor, façam aqui embaixo. Vai ser uma satisfação responder vocês. Obrigado e até a próxima.